canal do YouTube da professora Maristela. Aqui neste canal você aprende várias formas de resolver aquelas complicações escolares de maneira simples, gostosa e bem dinâmica. Vem para o canal Descomplica que você aprende. Vem com a professora Maristela. Hoje vamos para mais uma aula de mínimo múltiplo comum. Lembrando que mínimo múltiplo comum, mínimo é o menor, múltiplo é a tabuada e comum o número existente entre dois ou mais números que sejam iguais, ou seja, mínimo múltiplo comum. Qual é o menor número encontrado em duas ou mais tabuadas? Para fazer o mínimo múltiplo comum, nós utilizamos a sequência numérica. Essa aqui a professora já deixou pronta, porque como ela é muito extensa, o vídeo ia ficar muito longo. Então a professora já deixou a sequência numérica pronta. Ou por fatoração. O que é fatoração? Você vai dividir os numerais, começando pela divisão do 2, e depois você multiplica as respostas e encontra o mínimo múltiplo comum. Na sequência numérica, aqui no mínimo múltiplo comum do 5, do 6 e do 8, você vai fazer a sequência numérica do 5, são os mesmos números encontrados na tabuada do 5. É aquela sequência numérica, 0, 5, 10, 15, você vai contando de 5 em 5. Por exemplo, aqui ó, chegou no 20, conta mais 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Chegou no 25, conta mais 5, 26, 27, 28, 29, 30 e assim por diante. Isto é sequência numérica, isto é a tabuada. Múltiplo de 6, a professora já deixou pronto, é a sequência numérica do 6. Todos aqueles números encontrados na tabuada do 6, você vai contando de 6 em 6. Por exemplo, ó, chegou no 42, conta mais 6, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, conta mais 6. 49, 50, 51, 52, 53, 54 e assim por diante. Múltiplo de 8 é a sequência numérica do 8. São os mesmos números encontrados na tabuada do 8. Você vai contando de 8 em 8. Por exemplo, 0, 8, 16, 24, 32, 40. Conta mais 8. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Conta mais 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Conta mais 8 e assim por diante até terminar. Quando você encontrar o número que você encontrou aqui e encontrou aqui, este é o mínimo múltiplo comum. Se o número apareceu aqui e aqui, mas ele não apareceu aqui, ele não pode ser o mínimo múltiplo comum. Se o número apareceu aqui e aqui, ou aqui e aqui, mas ele não aparece em todos os números solicitados no enunciado acima, ele não pode ser o mínimo múltiplo comum. Para encontrar o mínimo múltiplo comum, você tem que localizar aquele número da sequência numérica de todos os que foram solicitados aqui no enunciado. O enunciado sempre vai estar MMC e os números que vai pedir. Aqui a professora pediu 5, 6 e 8, mas ele pode ser qualquer número, beleza? Mas você também pode fazer dividindo os numerais, que é outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum. A professora repetiu aqui 5, 6 e 8, para vocês observarem que vai dar o mesmo resultado, que vai dar 120. Então vamos lá? Sempre lembrando, o 0 não é mínimo múltiplo comum, porque o 0 aparece em todos os mínimos múltiplos comuns. E aqui nós vamos sempre começar com a divisão do 2. Sempre começa pelo 2. Vamos lá. O 5 não dá para dividir por 2, mas o 6 e o 8 dá para dividir por 2. Então, eu vou repetir o 5. 6 dividido por 2
3. 8 dividido por 2, 4. O 5 e o 3 não dá para dividir por 2, mas o 4 dá para dividir por 2. Então, eu vou repetir o 2 aqui. Vou fazer uma nova divisão por 2, mas eu vou repetir o 5 e o 3, porque o 5 e o 3 não dividem por 2. Então, eu vou repetir o 5, vou repetir o 3. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 e o 3 não dividem por 2. Mas o 2 divide por 2. Então, eu vou fazer mais uma divisão por 2. O 5 e o 3 não dividem por 2. Eu vou repetir eles aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Nessa coluna aqui, eu já terminei. Quando chega no 1, você não divide mais ele. Parou no 1. Mas eu ainda tenho o 5 e o 3 para terminar. Então, o 5 e o 3, qual é o próximo que eu vou dividir? Eu já dividi por 2, agora eu vou dividir por 3. O 5 não divide por 3, mas o 3 divide por 3. Então, coloco o 3 aqui, o 5 não divide por 3, eu vou repetir o 5. E 3 dividido por 3 dá 1. E vou repetir o 1. O 5 não divide por 3. Então, eu não vou repetir o 3 aqui. O 5 não divide por 4. Então, eu não vou colocar o 4 aqui. O 5 divide por 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Repete o 1, repete o 1. Deu tudo 1 aqui? Acabou. Agora, eu vou multiplicar todos esses números. Vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Vamos fazer a prova. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Confere e confere. Então, o mínimo múltiplo comum de 5, de 6 e de 8 é 120. Observe que fazendo desta forma, dividindo os números, deu 120 e fazendo pela sequência numérica também deu 120. Então, você escolhe qual é a maneira mais fácil que você acha, qual a maneira que você se identificou mais e faça, que tanto pela sequência como pela divisão vai dar o mesmo resultado. Vamos para mais um exemplo? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 120 e de 60. Vamos fazer primeiro dividido, começando sempre pelo número 2. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 60 e 30 são números pares. Números pares dividem por 2. Então, o 60 e o 30 divide por 2. Mais uma vez. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. O 30 é par, ele divide por 2. O 15 é número ímpar. Número ímpar não divide por 2. Então, vou dividir o 30 por 2 e vou repetir o 15. Então, mais uma vez dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. E vou repetir o 15, porque o 15 não divide por 2. Agora eu vou para o próximo número da tabuada, que é o número 3. 15 divide por 3. Então, vou colocar o 3 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não divide por 3. Então, encerrei o número 3. O 5 não divide por 4. Não vou colocar 4. Mas o 5 divide por 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1.
5 dividido por 5 dá 1. Deu 1 em todos? Acabou. Agora eu vou para a multiplicação do numeral. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Veja que nós já fizemos aqui 24 vezes 5, que é 120. Então, não há necessidade de confirmar. Então, a resposta é 120. Agora, nós vamos fazer pela sequência numérica, pela tabuada do número. Lembrando que o número 0 ele vai aparecer em todos, mas ele não vale como mínimo múltiplo comum, porque ele vai sempre aparecer em todos os numerais. Então, vamos lá. Múltiplo de 120, abre chaves. 120 vezes 0, 0. 120 vezes 1, 120. 120 vezes 2, 240. Posso fazer mais? Posso, mas aqui já vai ser necessário para encontrarmos o mínimo múltiplo comum. Então, eu já vou encerrar. Múltiplo dos 60. Abre chaves, vou multiplicar desde o 0. 60 vezes 0, 0. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. Opa, já encontrei. Se eu já encontrei o mínimo múltiplo comum, eu não preciso continuar essa sequência numérica. Eu posso colocar reticências e encerrar. Então, o mínimo múltiplo comum de 120 e de 60 é 120. Observem que a sequência numérica deu 120 e pela divisão dos numerais deu 120. Viu como é fácil? É só você ir contando a sequência numérica, utilizando a tabuada, que você chega no mínimo múltiplo comum. Vem para o canal da professora Maristela, Descomplica que Aprende. Um abraço e até o próximo vídeo.